O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante para meditarmos um pouco sobre a liturgia de hoje. Este evangelho que a princípio a gente parece lamentar, né? Que a gente diz assim: nossa, se eu tivesse lá, certamente eu não desprezaria Jesus. A gente pensa assim, né? Porém, gente, esse evangelho é muito atual para todos nós, porque tantas vezes a graça de Deus está no nosso meio e nós, pela nossa arrogância, pelo nosso egoísmo, pelo nosso achismo, não acolhe a graça de Deus, deixa ela passar, despreza a graça de Deus. Porque nem sempre a graça de Deus vem na nossa vida como a gente quer que ela venha. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. Mas Deus tem planos muito maiores e melhores para a vida de cada um de nós, e que nós muitas vezes não sabemos entender, e por isso nós deixamos de acolher. O povo de Nazaré era o povo que vivia à espera do Messias. Eles esperavam a vinda do Salvador. E quando o Salvador veio, eles ficaram presos no que eles achavam. Achavam que, imagine, que Deus ia vir, né, filho de um carpinteiro, um rapaz que mexia com madeira, aqui da nossa terra. Não, Deus quando vier vai vir de uma forma grandiosa. E não souberam aproveitar. Nós temos que tomar muito cuidado para que não aconteça conosco como na profecia de Ezequiel da primeira leitura, que o Senhor chamou o profeta e falou: vá lá e fale com eles. Mesmo que eles sejam rebeldes e não acolham, pelo menos eles saberão que existiu um profeta no meio deles. Isso não quer dizer de maneira alguma que Deus não se importa com a gente. Claro que se importa. Deus se importa muito com cada um de nós. Nós muitas vezes ouvimos aquela leitura, né, de Abraão, que conta que Abraão levou seu filho para oferecer em sacrifício, e a gente fica admirado. Como que Abraão teve tanta fé que levou o filho dele, que ia sacrificar o filho por amor a Deus, né? A gente se admira, porém a gente não compreende que Deus fez isso. Deus enviou o seu filho por amor a cada um de nós. E nós, muitas vezes, volto a dizer,
deixamos a graça passar. A gente fica esperando que ela venha só como a gente quer. A gente fica cheio de preconceito, cheio de ideia formada na cabeça, e o essencial mesmo acaba passando. O essencial os nossos olhos não conseguem enxergar. A gente bloqueia tanto o coração com o que a gente pensa, com o que a gente julga, que o essencial passa. Na segunda leitura, São Paulo faz um alerta muito forte para a gente. Ele se coloca em uma situação semelhante à nossa. Ele diz que ele tem dentro dele um espinho que sempre o cutuca, né? Um espinho que não deixa que ele se esqueça da sua fraqueza, que não deixa que ele usa a palavra aqui, que não deixa que ele se engrandeça muito, pois é na nossa pequenez que nós compreendemos a nossa graça, que nós recebemos a graça. É na nossa pequenez, quando nós nos reconhecemos pequenos. Quando eu me aceito pecador, quando eu reconheço que eu falho, aí eu paro de julgar o outro. Eu paro de julgar a situação. Porque eu me julgo primeiro. Eu me coloco primeiro como pequeno. Me coloco primeiro como necessitado dessa graça de Deus. E aí eu acolho. Aí eu enxergo as maravilhas de Deus acontecendo no nosso meio. O povo de Nazaré, gente, infelizmente, não enxergaram isso. E aqui diz que Jesus fez poucos sinais, curou alguns doentes e foi-se, seguiu o caminho. A missão, a graça de Deus continua acontecendo. Então agora, se nós vamos ficar cheios do nosso achismo, do nosso egoísmo, da nossa arrogância e prepotência, dizendo que não é assim, né, gastando o nosso tempo muitas vezes brigando com Deus, questionando Deus, dizendo que não é assim que eu quero, é assim que tem que ser, a graça de Deus vai passar. E nós não vamos enxergar. Também esse evangelho nos traz uma lição. Porque nós sabemos que dentro da igreja é fácil a gente falar de Deus. Mas lá fora parece que a gente fala e as pessoas não escutam. Jesus falou muito na sinagoga e as pessoas não escutaram. Isso fez com que ele parasse de falar? Fez com que ele falasse assim, não, chega, ninguém quer me escutar, eu vou embora para minha casa dormir e vou largar a mão? Não. O projeto da salvação, o projeto do reino de Deus é muito maior que tudo isso. É muito maior do que nós, meros humanos, né, podemos achar. O importante é que nós compreendamos a grandeza de Deus e nos entreguemos nas mãos de Deus. Que nós sejamos como os bons arcos e flechas na mão do arqueiro. Que nós estejamos entregues para acolher a graça de Deus e para levar a graça de Deus às pessoas. Tem uma frase de São Francisco de Assis que eu não canso de repetir. Ele chamou, assim como Jesus chamou, né, os seus discípulos e mandou ir de 2 em 2 pregar, ele chamou os seus freis e falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E Francisco deu um conselho ainda depois. Se preciso for, use palavras. Quer dizer o quê? Que as nossas atitudes é que vão dizer como está sendo o nosso caminho. É que as nossas atitudes vão dizer sobre a graça de Deus em nossa vida. Sobre como nós estamos acolhendo e transmitindo. Ninguém dá aquilo que não tem. Se nós não recebemos a graça de Deus, se nós não pedimos a graça de Deus,
nós não vamos ter para distribuir. Por isso é importante que nós estejamos sempre abertos, sempre atentos para acolher esse Jesus que está a todo instante chegando em nosso meio. Amém? Amém. Professemos a nossa fé. Creio